Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para lermos e refletirmos sobre o livro Jesus no Lar, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Neio Lúcio. Que Jesus nos abençoe nessa noite do primeiro ano de 2023, que possamos, durante este ano, renovar todas as nossas esperanças na nossa evolução espiritual e que possamos trabalhar em prol dessa mesma evolução e fazer evoluir também todos aqueles que nós amamos, que nós consideramos, ou seja, sempre o nosso próximo. Vamos ler aqui a lição número 11, que é o Santo Desiludido. Diz assim o texto: inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum, ou seja, essa é a casa de Pedro, para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. O venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado: é um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Vem orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate. A carne está submetendo seu espírito. Isto é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem. Vem orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que, do sepulcro, seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro,
porém foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Belíssima lição. Serve para nós o seguinte, lembrando o apóstolo Tiago, quando ele fala: a fé sem obras é morta. Então o trabalho é tudo. O maior problema aqui é que este crente, que estava crendo, estava fazendo uma boa coisa em se retirar completamente das atividades e ficar ali recolhido como um verdadeiro ermitão, ele passaria os seus conhecimentos às pessoas. Só que ele começou a trazer para todas as pessoas que eu consultava a sua própria visão de vida, enquanto que não respeitava o que cada um queria fazer, ou seja, as escolhas de cada um de nós, que nós devemos respeitar as escolhas de cada pessoa. Se alguém vier nos perguntar a respeito de alguma coisa, nós devemos ponderar com essa pessoa por que ela está escolhendo isso, por que ela quer determinado projeto de vida. E se for uma coisa que nós enxergamos, uma coisa boa para aquela pessoa, incentivar as pessoas a elas prosseguirem naquilo. Ao contrário, nesse exemplo aqui, esse crente, que acreditava a sua fé dessa forma, ele queria passar a sua própria visão. Como ele se recolheu, ele queria que todos se recolhessem, não fizesse nada. Ficar só orando. Orar claro que é ótimo, é excelente nos recolhermos em algum momento do dia para orar, pensar nas coisas espirituais, mas devemos também pensar que somos seres materiais. Nós somos matéria e somos espírito. E pelo lado material, nós devemos ter uma função aqui neste planeta. O planeta exige para o seu próprio progresso que nós tenhamos atividades profissionais para nos mantermos. Como nós vamos nos manter se nós não trabalharmos, ficarmos na ociosidade? Mas não esquecendo também que somos espírito. E como espírito, devemos olhar por esse lado da nossa evolução. Esse período de tempo
que passamos aqui neste planeta, nessa atual encarnação, é para ser aproveitada ao máximo, sempre usando o tempo a nosso favor, para crescermos espiritualmente. Então, tudo aquilo que ele era consultado, em qualquer coisa que as pessoas queriam realizar, esse crente, ele levava as pessoas a desistir daquela ideia, daquele projeto que queria fazer na vida. Assim era o comércio. Uma pessoa tinha um projeto de um serviço a realizar, ele falava, deixa dessa ambição, você vai se dar mal. Isto é ambição criminosa, como diz o texto. Vem orar e esquecer a cobiça, como se essa pessoa só pensasse em lucro. E não é assim. Precisamos ter. Imagina se nós não tivermos pessoas que realizam aquele serviço que nós não podemos realizar. Na nossa casa, a todo momento, surge algum problema aqui e ali que nós precisamos de um profissional para realizar isso. Então, as pessoas têm que ter o seu trabalho. Outro ia casar como um ato natural da lei de procriação, manter a humanidade, né? E ele achava isso era um absurdo. Ele falava que era luxúria, a carne está submetendo o seu espírito. Olha só, que ideia completamente errada, que coisa absurda que ele passou para esse jovem, né? Achando que isso era um pecado. Ele ainda falou assim, vem orar e consumir o pecado, como se fosse pecado. Uma pessoa casar, ter filhos, naturalmente, e por aí vai. Aí o outro chegou para ele e queria um cargo na administração pública. Ou seria hoje, talvez, a pessoa se candidatar a um determinado cargo público, qualquer cargo público, ser um político, por exemplo, né? Então ele achou que ia ser um desastre tudo isso aqui. Ainda falou que era uma paixão pelo poder, como se todos quisessem participar em benefício próprio. Infelizmente, isso acontece bastante, mas não vamos generalizar e colocar todos dessa mesma forma. Não é assim que funciona. Aí ele falava, isto é vaidade e orgulho. Como se a pessoa quisesse estar ali nessa posição apenas para se elevar pessoalmente e não dar a sua contribuição para a sociedade, que deveria ser assim em qualquer cargo público que acontecesse isso, que as pessoas querendo participar. Nós devemos ainda acreditar nisso. Existem muitas pessoas honestas querendo essa participação. Outra pessoa chegou para ele e aqui vai ser dado uma série de exemplos de sempre uma participação na sociedade. E ele refutava todas elas. E ele diz aqui, quando a pessoa queria fazer uma festa de fraternidade, num projeto, é como se você fosse fazer algo beneficente. Vou fazer um almoço beneficente, vou fazer um chá beneficente para arrecadar fundos para em alguma promoção de alguma entidade. E ele dizia, isso é uma calamidade. O júbilo do povo é desregrado, fuge à desordem. Como se tudo isso era pecaminoso fazer, ou seja, todo tipo de trabalho que gerasse algum lucro, alguma coisa, depende da intenção com que a pessoa vai fazer aquilo. Aí ele falava, vem orar para você sair dessa tentação. E assim foi. E as pessoas que o consultavam, as pessoas começaram a ficar numa desilusão tremenda, como se tudo aquilo fosse verdade. Como ele era uma pessoa muito respeitada, as pessoas acreditavam nele. E assim foi acontecendo com essas pessoas. Elas foram caindo numa ociosidade e não foram
revelando nada. Não foram realizando, ou melhor dizendo, nada. Aí chegou um momento em que essa pessoa, ela teve a morte do corpo físico. Essa pessoa desencarnou. E o que aconteceu? Todos aqueles que o consultavam, que o conheciam, sabia dessa dedicação isolada que ele fazia lá, ficando só em oração, logicamente é que não fala aqui no texto, mas ele era mantido por alguém. Ele era mantido, alguém levava alguns suprimentos, alguma coisa para ele, porque ele não fazia nada, não trabalhava, né, não produzia nada, a não ser ficar só em oração. Aí todo mundo achando, ele vai direto para o céu, isso aí foi aquela pessoa santa, né, vai acontecer isso com ele. Só que quando chegou na espiritualidade, ele teve um caminho completamente diferente daquilo que ele imaginava ter. Ele foi levado, conduzido para um lugar trevoso, para os senhores das trevas, e colocado no lugar onde estavam criminosos. E ele ficou perturbado com aquilo, não entendendo nada que estava acontecendo. Aí ele chegou e falou assim, procura saber, mas por que você fez isso? Aí ele era considerado um homicida, porque ele matou a esperança, ele matou a coragem das pessoas. Isso é um crime péssimo, horrível de se fazer, quando você torna uma pessoa desiludida. Em vez de levar essas pessoas a olhar aquilo que elas queriam fazer, os riscos de qualquer projeto que a gente tem que analisar, os riscos do projeto que queremos fazer, nós temos que, tem esse inconveniente, tem aquele lado muito bom, mas pode acontecer isso e tal, então é melhor você se preparar, você se dedicar para realizar esse seu projeto, em qualquer caso. Não, em qualquer situação, ele queria trazer as pessoas para o seu modo de viver. Enquanto nós devemos respeitar as escolhas de cada um. As escolhas têm que ser respeitadas. Quando nós escolhemos uma coisa, nós devemos também ter a responsabilidade sobre essa escolha das nossas vidas. Então ele fala aqui que ele foi um matador da coragem e da esperança. Você matar a esperança das pessoas é uma coisa muito grave, né? De centenas de irmãos que o procuravam ali, consultando, acreditando nele. Então, quando chega aqui na frente no texto, Jesus parou. Jesus sempre fazia isso, porque dava oportunidade das pessoas refletirem sobre aquilo que ele havia dito. E as pessoas refletiram, pensaram. E João chegou. Todo mundo sabe que João era o mais jovem, né, entre todos os apóstolos ali. Aí João chegou, falou, mestre, vou ler aqui com as palavras que ele disse. Jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. Ele usou devoção excessiva. Nós devemos ter, sim, devoção. Mas tudo que é exagerado na nossa vida nos prejudica. Nós esquecemos de olhar outras coisas, como quando ficamos só naquele ponto de vista, só naquilo ali, excessivamente. Então, nós deixamos de olhar outras oportunidades da vida, outras atitudes da vida que deveríamos tomar. Aí Jesus conclui maravilhosamente quando ele fala,
plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. Nós temos as escolhas, as nossas escolhas, cada um tem o seu caminho, cada um vai escolher de acordo com as suas habilidades, com as suas tendências, aquilo que você quer escolher. Esse é o caminho próprio de cada um de nós. E ele prossegue falando aqui: a fé sem obras é uma lâmpada apagada. Você pode ter muita fé em tudo, fazer 1000 orações, mas se você não realizar aquilo que você considera nas suas preces, nos seus agradecimentos, nos seus pedidos, você tem que realizar alguma coisa em prol de si, do seu progresso espiritual e em prol do seu próximo também. Aí Jesus prossegue: nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Quando ele diz desanimar os outros, é tirar a esperança das pessoas, daqui das realizações das pessoas. Isso é um crime que nós não devemos cometer. Nós devemos conversar com as pessoas sobre aquilo que ela deseja fazer, ponderar os pontos, todos os pontos fortes, pontos fracos e tudo, mas tirar a esperança das pessoas jamais. Devemos fazer isso, né? E ele ainda diz: é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então, meus irmãos, vamos atentar para essa situação. Fé é muito importante, a confiança é muito importante, mas devemos aproveitar o nosso tempo ou planejar o nosso tempo para além das orações que nós devemos dedicar, nós realizarmos, nós termos atitudes diante daquilo que queremos fazer. E assim nós trilharemos o caminho para a nossa espiritualidade maior. Agradeço a atenção de todos vocês, em nome do nosso Mestre Jesus, que sempre nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, e até o próximo vídeo. Um feliz ano novo de realizações para todos nós. Uma boa noite para todos.